Se está difícil prosseguir e já pensou em desistir, nem tudo é como se vê. Se pareceu que foi em vão os planos do seu coração, nem tudo é como se vê. Não se convença que tudo acabou. Deixa a esperança influenciar. Pra recomeço basta ter Deus e você. Há mais do que te deixaram ver. Acredite, nem tudo acabou. Acredite, nem tudo acabou. Não se convença que tudo acabou. Deixa a esperança influenciar. Pra recomeço basta ter Deus e você. Há mais do que te deixaram ver. Acredite, nem tudo acabou. Acredite, nem tudo acabou. Tem caminho além da curva. Não pare até chegar e você verá. Tem caminho além da curva. Não pare até chegar e você verá. Se está difícil prosseguir e já pensou em desistir, nem tudo é como se vê. Se pareceu que foi em vão os planos do seu coração, nem tudo é como se vê. Não se convença que tudo acabou. Deixa a esperança influenciar. Pra recomeço basta ter Deus e você. Há mais do que te deixaram ver. Acredite, nem tudo acabou. Acredite, nem tudo acabou.
Deixa a esperança influenciar. Pra recomeço basta ter Deus e você. Há mais do que te deixaram ver. Acredite, nem tudo acabou. Acredite, nem tudo acabou. Tem caminho além da curva. Não pare até chegar e você verá. Tem caminho além da curva. Não pare até chegar e você verá. Acredite, 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 nem tudo acabou. Se está difícil prosseguir e já pensou em desistir, nem tudo é como se vê. Se pareceu que foi em vão os planos do seu coração, nem tudo é como se vê. Não se convença que tudo acabou. Deixa a esperança influenciar. Pra recomeço basta ter Deus e você. Há mais do que te deixaram ver. Acredite, nem tudo acabou. Acredite, nem tudo acabou. Não se convença que tudo acabou. Deixa a esperança influenciar. Pra recomeço basta ter Deus e você. Há mais do que te deixaram ver. Acredite, nem tudo acabou. Acredite, nem tudo acabou. Tem caminho além da curva. Não pare até chegar e você verá. Tem caminho além da curva. Não pare até chegar e você verá. Acredite, nem tudo acabou.
Cristo e senti seu terno amor. Tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me Jesus, tocou-me. Em paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Ó, mas tá vendo só? Já estamos no ar. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham ao vivo e você que depois vai ver esse vídeo, porque ele vai ficar gravado aqui para que a gente não perca esse momento, essa conversa muito interessante com a Bispa Ideide Torres. Bem-vindo a você também que vai participar do chat, que inclusive eu quero estimular você a fazer esse vídeo conosco. E uma das maneiras é participando do chat, fazendo a sua pergunta, o seu comentário, dizendo se está bom, se não está, tudo é válido. O importante é que você interaja conosco. Bispa Ideide, seja muito bem-vinda, é uma alegria recebê-la aqui. Nós vamos falar sobre esse assunto da mulher. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Talvez você que esteja vendo o vídeo agora, claro, estou falando com pessoas que vão ver depois que ele ficar gravado, vai ver daqui a um mês, 2 meses, um ano. Eu quero que você saiba que nós estamos no dia 7 de março e amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Por isso que eu estou dizendo que você pode vê-lo depois, mas nós vamos tratar esse assunto. Na verdade, o Dia da Mulher é todo dia, né? O que seria dessa humanidade sem as mulheres, né, Bispa? Bispa, eu quero deixar a palavra contigo para a sua introdução, para que fale com o nosso público, de agora e de depois também. Amém. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com o pastor Misael, né, conhecendo também todo o projeto, né, da Rede Esperança. Uma alegria muito boa, foi uma manhã muito legal, muito boa para a gente. E também pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho dessas reflexões em torno do Dia Internacional da Mulher e do ministério e da conquista das mulheres aí na história. Muito bem, Bispo. Eu quero fazer menção de 2 pessoas especiais que estão conosco aqui na técnica. Em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar aqui o nosso sonoplasta, o JP. JP, cadê você aí? Ah, ali, ali. Ué, JP, o que é isso aí, rapaz? É um gorro? O que é isso aí que você está usando diferente hoje? É um gorro sobre fuzileiro naval, que hoje é o dia deles, né? Uau! Aí eu vim em homenagem a eles. Muito bom, rapaz. Que legal. Aí eu tô aqui homenageando, exclusivo Matheus Calel, que tá trabalhando hoje. Um abraço pra ele, amigo. Muito bem, obrigado por essa homenagem, rapaz. Olha, ele tá atento, tá vendo? O João Paulo, ele gosta de mostrar o cabelo dele, né? Aí hoje não deu para mostrar porque ele tá com gorro, que tem dia que ele pintia para um lado, outro dia ele pintia para o outro, para trás. Eu não posso fazer isso, né, João? Eu não tenho essa versatilidade do cabelo aí. Só tem que ser um jeito mesmo. E também está aqui comigo a pastora Kézia, minha digna esposa, está nos acompanhando aqui nesse podcast. É a primeira vez que ela me acompanha aqui, viu, Bispo? Você está de parabéns aí, viu? É a honra dela estar acompanhando aqui. Dá um alô aí para nós aí, pastora Kézia. Olá, bom dia. É uma satisfação estar hoje aqui no podcast Everest e que possamos ter momentos agradáveis, ouvindo a nossa bispa, a Bispa Ideide, da 8ª Região Eclesiástica da Igreja Metodista, com o tema A Conquista da Mulher na História da Humanidade. Sejamos abençoados com esse podcast nesta manhã. Um grande abraço a todos. Obrigado, muito bom, muito bom. Olha, se você estiver no chat, eu vou dar uma olhadinha aqui. Esse horário nem sempre é um horário muito bom para o chat, mas a Vânia já está aqui conosco, a Zabdi, a pastora Kézia, que estão nos acompanhando. Daqui a pouco devem entrar mais pessoas. Um alô para
todas vocês que estão aí. Pastora Vânia, depois nós temos que montar também um projeto de podcast com ela aqui, né? Ela tem esse conhecimento aí. Muito conhecimento. Muito conhecimento. E vamos trazê-la aqui também. Muito bem. Eu quero pedir para a Bispa para a gente falar um pouco sobre a conquista da mulher na história da humanidade. Graças a Deus. Houve um tempo que a mulher não podia votar e isso não está tão longe da nossa história. Mas tiveram outras proibições também, outras resistências ao espaço da mulher, que graças a Deus isso se abriu, não é? E nós podemos hoje olhar para trás para ver as nossas conquistas e isso nos dá esperança para que no futuro também hajam outras ainda. Não só para as mulheres, mas para outras classes também que precisam ter seu espaço. Aliás, o Oikos, essa grande casa que nós vivemos aqui, é para todo mundo. E todos têm seu espaço, todos têm seu valor e nós precisamos nivelar todos pela humanidade. Bispo, então vamos lá. O que você poderia falar para nós sobre as conquistas das mulheres ao longo da história? Talvez pontuar alguns momentos para a gente poder relembrar dessas conquistas. Amém. Bom, eu acho que a gente começa assim... Hoje em dia eu acho muito interessante esse tema, porque nós, com a globalização, com as novas tecnologias, eu acho que a gente tem condição de ver o desenvolvimento da mulher na história da humanidade, não só por aquele viés do Ocidente que a gente sempre viu, né? Primeiro Europa, depois aqui Américas, mas também saber como é a história, a vida das mulheres na China, na Arábia, na Ásia, né? Em outras culturas, na África, né? Recentemente eu assisti um filme chamado A Mulher Rei, não sei se você teve a oportunidade. A Mulher Rei. Uau, é um filme com a... Oh, meu Deus, esqueci o nome aqui da atriz principal, mas ela é muito top. E falava sobre as mulheres que eram o exército da Mé, da tribo da Mé na África. Um exército de mulheres que defendia o rei. Né? E aí, às vezes, a gente só fica sabendo dessas histórias agora com essa globalização da informação. E isso nós estamos falando de coisas de séculos atrás. Então, acho que a mulher sempre teve uma importância muito grande. Na própria história bíblica, a gente vê os espaços de presença da mulher. Mas eu acho que o reconhecimento disso, né? E talvez até um reconhecimento um pouco institucional, como a gente também necessitava, ele vem acontecendo com mais ênfase nesses séculos mais recentes. Mas sempre a mulher teve a sua presença, né? E a sua marca aí. E é interessante poder falar sobre isso e ter hoje o espaço de fala, inclusive, né? Porque muitas mulheres até pouco tempo atrás não podiam falar em público, não é? Não podiam fazer votos na Bíblia se o marido não concordasse, não podiam comprar nem vender coisas. E agora parece que no ano passado a gente completou 45 anos do direito da mulher ao voto no Brasil. Então a gente está falando de conquistas muito recentes. É verdade mesmo. E nós lembramos também que até o próprio Dia Internacional da Mulher veio de uma tragédia, né? O que deu origem a isso. Eu estava lembrando esses dias uma história do Paraguai, quando teve uma guerra, não sei exatamente, porque às vezes vem um flash assim, a gente não se preparou para falar, né? Mas uma história que eu sempre admirei, que os homens paraguaios foram para a guerra e ali acabou que muitos morreram. E as mulheres tiveram que pegar em armas. E elas foram a resistência suficiente para garantir a autonomia do que é hoje o Estado do Paraguai, o país Paraguai. Mas aquele lugar em especial, que não lembro exatamente. Mas eu lembro do mais importante, que foram as mulheres que foram... Não, mas dá para lembrar essa história porque é muito forte. É muito forte. É o dia da celebração do Dia das Crianças do Paraguai. Olha aí. Então, foi uma batalha que aconteceu, na verdade, para um pouquinho vergonha nossa, brasileiros, né? Entre os brasileiros e os paraguaios, porque de fato houve naquela Tríplice Aliança, né? Sim, na Tríplice Aliança, houve assim um arraso muito grande do Paraguai. E depois de muitos homens terem morrido nas batalhas, as crianças e as mulheres foram para essa frente de guerra, né? E algumas pessoas não quiseram participar desse processo, dessa guerra. Houve até algumas pessoas soldados brasileiros que não quiseram ir à guerra, mas infelizmente foi um grande arraso, né? Muitas mulheres e crianças morreram naquele dia, mas ficou marcada na história do Paraguai essa grande coragem das mulheres de enfrentar, né?
Nós foram a última resistência, né? A última resistência. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, porque quando os homens vão para esses frontes e muitos deles morrem, no caso dos Estados Unidos, o que aconteceu foi uma revolução industrial movimentada por mulheres, né? Elas saem do ambiente do doméstico e elas vão para o mercado de trabalho, porque não tinha mulheres para trabalhar, não tinham homens, né, para trabalhar na indústria, para trabalhar nos diversos postos de trabalho, e foi um pouquinho do choque cultural que acontece quando os homens voltam da guerra e as mulheres agora já estão trabalhando e começam a se vislumbrar como pessoas que podem fazer mais do que o doméstico, né? Eu acho que uma das grandes conquistas que a gente tem hoje é justamente assim, a possibilidade de escolha, né? Eu falo que se uma mulher decide, né, eu quero ser mãe e cuidar da casa e maternar e não gostaria de ter um emprego fora de casa, ela é livre para decidir isso, como também uma mulher que diz assim, não, eu gostaria de ter a experiência de seguir uma carreira, também tem a possibilidade da escolha. Eu acho que a equidade das relações acontece como, assim como os homens, a gente tem a possibilidade de fazer escolhas para a nossa vida, ser honrada nessas escolhas, se sentir realizada nisso que fez, mudar de ideia quando precisar, não é? Refazer a sua vida e deixar a contribuição da gente para o mundo, né? Perfeitamente, bispo, é isso mesmo. Eu lembro do Velho Testamento e do Novo Testamento, dois momentos que eu vejo assim de grande importância. Uma de Joquebede, a mãe de Moisés. Aquela mulher foi incrível, ela articulou, ela teve uma frieza no meio do caos, não é? Enquanto muitas crianças estavam sendo mortas, ela com certeza teve a sabedoria de Deus também. E ela conseguiu criar um caminho de salvação para o filho dela, que se tornou um grande libertador, Moisés. Imagina só, se aquela criança não tivesse sobrevivido. Claro que Deus poderia ter usado outra pessoa, mas usou Moisés. Exatamente aquela criança que foi salva pela articulação de uma mãe. Aí nós temos Jesus, muitos anos depois, né? Aliás, muitos séculos depois. Quando Jesus, naquela hora que vão entregar aquela mulher, Jesus fala, quem não tiver pecado, tira a primeira pedra, né? Então, naquele momento, aquela comunidade, a cultura era apedrejar a mulher sem questionar. E Jesus ali preserva aquela mulher e traz um ambiente de conscientização. Então, nós vemos aqui dois momentos importantes, as mulheres em atuação. Aí, claro, se a gente for discorrer na Bíblia, nós vamos encontrar Ana e outras tantas, né? Até a juíza Débora, que teve um momento que ela também teve que encabeçar uma batalha, teve que estar no fronte. Então, bispo, nós temos ao longo da história, mesmo passando pela Bíblia, mesmo antes da Bíblia e até nos nossos dias, nós vamos encontrar muitas mulheres que foram fundamentais. Ontem, eu e a pastora Kézia estivemos no Ministério Público, lá na sede, no Plano Piloto, e tem uma mulher que ela que faz a organização do SEMA, que é o Setor de Medidas Alternativas. E ela fez uma celebração para fazer uma amostra dos projetos onde estão empregados o dinheiro das pessoas que têm que pagar pena em pecúnia, em dinheiro. E nós vimos tantos projetos maravilhosos em vários lugares. Eu fiquei impressionado, achei que era uma coisa minúscula, mas é gigante, em todo o DF. Em todo o DF. E aí aquela mulher falando do coração, a gente percebia que, embora ela seja de carreira, mas ela estava falando de algo do coração, que se ela quisesse, ela não estaria envolvida naquele projeto de humanização, de transformar um dinheiro que é de pena, a pessoa que cometeu pequenos delitos, ou não vai preso, mas ela paga, tal, ela transformou aquilo em um bem. Né? Obviamente que aquele bem nem sempre volta para a própria vítima, mas vai para a comunidade, para quem precisa, né? E a forma como ela falou, eu estou dizendo isso porque era uma mulher, e ela está revolucionando a forma como esse valor de pecúnia está sendo empregado. Uma mulher também que muita gente não conhece, mas eu tive a honra de conhecê-la ontem, para dizer como as mulheres são importantes ontem, hoje e com certeza sempre serão, né? Agora, Bispo, eu queria te perguntar, para a gente começar aqui, eu não sei se outras pessoas vão fazer perguntas, eu quero inclusive estimular, estou dando uma olhada aqui no chat, se você quiser pode fazer pergunta aqui para nós, e aquilo que você perguntar, tenha certeza que a gente vai responder, aquilo que a gente não responder, a gente vai pesquisar. E qualquer hora dessa a gente responde. Né, é bem assim. É bem assim. Ninguém pode ser culpado de dizer não sei, mas procurarei saber. Exatamente. Bispo, eu quero te perguntar o seguinte, você acha que as mulheres, elas conseguem produzir muito mais, assim, descobrir quem elas são, o potencial delas, só no momento que elas estão
na pressão social, cultural, ou por algum tipo de opressão, ou as mulheres, quando estão livres, elas também conseguem se libertar e avançar. Porque quando a gente olha para a história, a gente vê que as mulheres, também não é diferente de muitos homens, mas nós estamos falando de mulheres, elas começaram a ter uma atitude diferenciada a partir de alguma pressão, de alguma provocação que aconteceu. Mas nós estamos numa época da pós-modernidade que nós já temos uma história para trás para ver o potencial das mulheres. Será que para que elas conquistem mais, elas precisam de alguma pressão? E eu estou falando isso também porque um dia desse aí onde você está, eu entrevistei um delegado, nós estávamos falando sobre feminicídio. E eu penso que essa é uma luta que não só as mulheres, todo mundo precisa levantar. Sim, sim. Então eu estou dizendo exatamente isso. Será que precisa ter pressão, precisa ter alguma coisa, um caos para que haja uma reação das mulheres? Eu acho que essa é uma pergunta de tantas nuances, né? Eu vou voltar só um pouquinho em Joquebede para você ver que algumas coisas são também conexões. Porque assim, eu até já ministrei uma vez sobre esse negócio de Joquebede, eu acho interessante, porque o livro de Êxodo começa mostrando pra gente que a libertação é uma conspiração de mulheres. Verdade. Porque não começa com Joquebede. Mas com as parteiras. Começa com as parteiras. Então, as parteiras decidem, nós não podemos transtornar o nosso serviço, que é um serviço cuja essência é dar a vida, para atender o faraó. Mas se a gente peitar o faraó, se a gente brigar com ele só manda matar ou prender a gente e acabou. Nós vamos usar uma estratégia, não é? De contornar esse poder que quer destruir. Então, nós vamos... Meu marido fala que na filosofia isso chama astúcia dolosa. Assim. Eu vou falar uma mentira que não é bem uma mentira, mas porque eu tenho que dar um nó nesse sistema, porque se eu enfrentá-lo abertamente, eu não tenho poder para isso. Então elas dizem, não, faraó, as mulheres hebreias dão à luz muito fácil, elas são rápidas, quando a gente chega o neném já nasceu, né? Mas a verdade é que elas estão lidando com o conhecimento que o faraó não tem. O que o faraó sabe de parto, né? Então tem as parteiras. Depois tem a Joquebede propriamente, que esconde o neném. E eu acho incrível, porque a narrativa bíblica certamente foi escrita por um homem, porque diz lá assim, ele era um neném muito formoso. As mães que estão aí me ouvindo, nenhuma mãe acha o filho feio, se achar não vai falar, não é verdade? Então ela não salvou ele porque ele era formoso, ela salvou ele porque ele era filho dela. Exato. Ainda que ele não fosse bonitinho, ela ia fazer a mesma coisa. E ela então guarda aquele bebê o tempo que ela pode. Quando ela não consegue, entra em ação uma outra mulher, que é a Miriam. Ela é uma adolescente, né, que está percebendo as situações. Então, ela via que a princesa ia todo dia no rio. Ela já deve ter pensado muito bem sobre como a princesa tratava as pessoas quando a princesa ia no rio. Porque ela não vai colocar aquele neném à mercê da princesa sem ela atinar. Assim, eu já percebi que essa princesa tem uma compaixão. Perfeitamente. Pelo jeito que ela olha. Se eu botar meu irmão lá, ela vai quebrantar o coração dela. Tinha algum precedente para ela acreditar. Já. Então, assim, não é à toa, naquele lugar, naquela hora com a princesa indo, ai, que acaso a princesa apareceu aqui hoje, não. Aquilo foi uma estratégia. Então, é colocada ali a princesa mesma, né? Que também entra no jogo. Porque a princesa pega o cesto e diz, esse neném é dos hebreus. Aí aparece um adolescente, eu conheço uma mulher que está com os peitos cheios de leite aí, que pode amamentar. Aí a princesa, ai, que maravilha, coincidência você aparecer aqui, chama. Quer dizer, todas essas mulheres, elas estão envolvidas na vida daquele bebê, na proteção dele. E é o conjunto dessas mulheres que propicia Moisés ir pro palácio e se tornar o líder que ele foi. Então eu falo que o êxodo é uma conspiração de mulheres, né? A libertação acontece com elas ali conspirando. Mas voltando ao tema então da sua pergunta, que eu acho que é iluminado por essa narrativa, o que eu acredito em algumas épocas, quando a opressão se torna mais forte, as vozes que foram silenciadas conseguem romper. Então, as mulheres estão trabalhando cotidianamente, cuidando da casa, cuidando dos filhos, dando a estrutura, limpando o chão da fábrica, tomando decisões que, né? E, às vezes, as suas descobertas são tomadas por homens em determinado momento. Na escultura você tem isso. Mozart tinha uma irmã que compunha tão bem quanto ele, ninguém ouviu falar, né? Marie Curie
fez um monte de descoberta, né, sobre o rádio e outras substâncias atômicas. Muitas delas, o marido que assumiu a autoria, porque ela não podia assinar. Os primeiros romances que são escritos na história da literatura, eu fiz meu doutorado também em literatura, a gente vê muito isso, sobre homens assumindo escrito de mulheres porque não podia ser publicado. Então, as mulheres sempre fizeram as coisas. Como também outras minorias, como os negros, tiveram muita produção, muito musical. Eu não sei se você sabe, mas muitos dos negros escravizados no Brasil eram alfabetizados, quando os donos de fazenda não eram. Não é? Vieram da África, sabiam escrever em árabe, mas não aparecia. Porque a opressão, ela tende a ocultar as vozes. Alguns eram bilíngues também. Muitos, né? Não é? Porque, assim, eu fui visitar agora a tribo Kayapó num projeto da nossa igreja, e aí eu tô conversando com uma indígena terena que estava lá, cuidando dos Kayapós, que é uma enfermeira, e aí ela conversa comigo em português, ela vira e fala na língua dos Kayapó com eles, dali a pouco chega alguém de outra tribo indígena, ela fala outro idioma, e aí eu fiquei espantada com aquilo e perguntei, quantos idiomas você fala? Ela disse, 6, são as tribos que tem aqui ao redor. Aí eu digo, meu inglês é uma droga, né? E aí a pessoa está aqui falando esse monte de língua. Então, assim, nós temos a tendência de subestimar, né, outras culturas, outros povos, e o gênero feminino tem a tendência de ser subestimado na história. Então, eu acredito que a opressão é um estado de tensão, onde vozes furam a bolha do poder e do domínio. Mas as coisas estão acontecendo todo dia. Nós soubemos de Moisés, mas quantas outras crianças foram salvas naquele momento? Não é? Quantos saíram com Moisés do Egito, que só saíram do Egito porque foram guardados pelas parteiras? Então, talvez algumas vozes de mulheres emerjam e destaquem porque exatamente um grupo de outras mulheres trabalhou anonimamente, furando essa bolha no seu cotidiano, sem fazer revolução, sem chamar isso de movimento esse ou aquele, mas sendo quem elas são, né? Recebendo a vocação de Deus. Rosa Parks, nos Estados Unidos, lutando pelos direitos civis dos negros, não fez nenhum movimento político, não levantou bandeira, só recusou levantar do lugar dela no ônibus. Então, eu acho que essas furadas de bolha, às vezes parece que essas mulheres que furaram a bolha são muito extraordinárias. São tão extraordinárias quanto as outras que deram base para elas subirem. Eu acho que essa sororidade também é muito importante para a gente. Até porque quando essas mulheres fazem esse furo na bolha, elas têm que vir acompanhadas de apoio. Sim. Não é? Porque senão elas não conseguem ter isso. Então isso inspira, fala, cara, a gente pode, vamos para cima. Né? Muito bem. A Mariana está fazendo uma pergunta aqui. Bispa, gostaria de saber qual a sua fala para aqueles que têm receio de avançar na área profissional, para aquelas que têm receio de avançar na área profissional. Eita. Primeiro de tudo, coragem, mulher. Eu acho que a gente se subestima muito. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pastora e aí eu disse para ela assim, nós mulheres somos educadas socialmente para sermos servidoras. O papel da maternidade está muito nisso, nos servir. O ato de amamentar, de segurar um bebê no colo, já é um ato de serviço. A gente cuida da casa, do doméstico, a gente tem que saber se tem ovo no armário, se tem que comprar o óleo que está faltando. E aí talvez esse lugar de cuidadoras, ele acaba assim, assoberbando a gente tanto que a gente entra numa onda de um perfeccionismo que eu acho que muitos homens não experimentam do jeito que a gente, mulher, experimenta. As experiências de masculino e feminino são diferentes. E aí a tendência da gente é criar hierarquia onde não tem. O fato de ser diferente não quer dizer que o homem é hierarquicamente mais inteligente ou mais capaz. É diferença. Tanto que a imagem de Deus só acontece quando é homem e mulher. Né? O texto só diz que Deus criou a imagem dele quando diz o homem e a mulher os criou. Então a imagem de Deus só acontece quando homens e mulheres estão cooperando. Se só tem homem, se só tem mulher, não tem imagem de Deus. Tem imagem de Deus na humanidade, no coletivo. E eu acho que a gente resgatar isso e nos livrar do perfeccionismo é o primeiro passo. Porque existe muita capacidade na gente, sabe? Assim, e a gente muitas vezes é impedida pelo medo. Eu dou um testemunho assim. Eu sou a segunda mulher no episcopado da Igreja Metodista. Entre a primeira mulher e eu foram 15 anos de hiato.
E no último concílio, de novo, a gente elegeu só uma mulher. A outra aposentou, ficamos uma só. É porque não tem mulheres capazes na igreja metodista? Não é verdade. Não é verdade. É. Não é? Mas muitas vezes as melhores mulheres, aquelas que teriam melhores condições, elas também estão acostumadas a serem servidoras. E eu falo isso por experiência própria. A gente não está acostumada a dar o passo à frente e fazer a nossa voz valer. Se posicionar. Se posicionar. A gente tem o conteúdo, a gente tem a prática, a gente tem a sabedoria, mas a gente não tem a ousadia, porque culturalmente não fomos ensinadas a isso. Então a gente precisa estar sempre revisitando a gente. Do mesmo jeito que um trabalhador de chão de fábrica sabe muito mais sobre a fábrica às vezes do que o dono, mas quando o dono vem, ele não tem aquela coisa de ir à frente e dizer para o dono, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. Para que o trabalhador consiga evoluir, ele precisa adquirir habilidades, né, de romper o seu próprio limite, porque o patrão talvez estivesse totalmente aberto para ouvir. Verdade. Mas ele vive o próprio medo. Então, a autocensura é o grande problema que muitas de nós mulheres enfrentamos. E aí eu daria para você o conselho, né, que eu li um livro maravilhoso chamado Faça Acontecer, da Sandra Sandberg, que foi CEO do Facebook e do Google. E ela disse que ela viu essa diferença de mulheres tendo coragem de assumir as posições quando ela ia dar palestra. Ela dava palestra e ela abria. Queria dar aqui para vocês a oportunidade para 5 perguntas. Aí os homens levantam a mão. E aí ela respondia, um respondia outro. E quando as 5 perguntas foram respondidas, as mulheres descem a mão. Mas os homens que querem saber continuam com a mão levantada. E aí ela disse que ia responder 5, mas ela responde 10. Só que as mulheres baixaram a mão. E ela começou a reparar isso. E ela disse, se você tem uma coisa para perguntar... Foi emblemático isso para ela. Tem uma posição a dar. Você tem que continuar com a mão levantada. Até você ser atendida, porque os homens fazem isso. Mas é uma questão de ensino. Né? Cultural também. Cultural, né? Social, econômica. Né? Então, assim, você tem um dom para entregar ao mundo. Não é justo que o mundo não conheça aquilo que Deus botou em você de potencial. Então, se você tiver com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo de tudo. Vai com medo de tudo. É isso aí, Mariana. Muito obrigado por sua participação. Vamos lá. A pastora Cíntia está falando, as mulheres estão buscando mudar para melhor. É isso mesmo. A Michelle está fazendo uma pergunta aqui. Eu estou lendo assim um pouco de dificuldade, porque eu estou sem o meu óculos aqui. Tá de boa. O tempo passou e as mulheres aos poucos vêm conquistando espaço dentro da sociedade, através de seu trabalho, mas a desigualdade ainda está forte devido ao gênero. Como você vê essa questão? É a pergunta da Michelle. Então... Olha, Michelle, eu acho que tem uma série de coisas que eu diria hoje para algumas mulheres que querem se posicionar e ocupar o lugar delas. Porque, assim, a gente nunca ocupa o lugar de outra pessoa. Então, eu acredito que uma coisa importante é vencer esse senso de competição, né, que a gente tem no mundo hoje e que muitas mulheres têm. A gente está tão preocupada em competir que a gente não percebe que a gente tem que ocupar o nosso espaço. Esse é o máximo que eu posso ocupar a minha existência, né? E fazê-la ter sentido. Se eu dissesse hoje para uma mulher jovem que está começando, que queira ocupar seu espaço, eu vou usar o conselho da Sandra Sandberg. Ela diz que uma das coisas que a gente precisa fazer é saber escolher os homens com os quais a gente se relaciona. Eu vivi alguns relacionamentos antes do meu casamento, e meu marido, assim, é uma pessoa fundamental para uma série de avanços que eu tenho. Você falou sobre redes, né? E sobre esse suporte. A gente precisa do suporte dos homens também, saber escolher bons homens com os quais a gente se relaciona. Porque muitas das crenças negativas que a gente carrega, ela vem às vezes de paternidades distorcidas que a gente teve. Verdade. Pais que falam pra gente que a gente não pode, que a gente não consegue, não é? Às vezes a gente, como mãe, que educa nossos filhos, ó, menino não pode, menino pode. E às vezes muito desse pode, não pode estar relacionado a manter o seu lugar e ter a sua voz, né? Mas a Sandra fala também sobre isso, da importância de bons maridos, da importância de bons mentores. E eu acrescento uma coisa que talvez seja um pouco a minha visão da minha experiência de vida, que a gente precisa aceitar a realidade, se a gente quiser transformá-la, sabe? Então, assim, eu aceitei que eu tenho que trabalhar, às vezes, 2, 3 vezes mais que um homem para poder o meu serviço aparecer pelo menos igual ao dele.
Eu não me recuso a isso. Eu não acho justo, a gente se esgota, mas eu penso que se eu quiser fazer um caminho melhor para as mulheres que vêm depois de mim, eu preciso ter excelência nas coisas que eu faço, porque nós vivemos há uns tempos atrás aí algumas escolhas, como estamos vivendo, desculpem usar, eu não vou entrar na questão partidária, mas eu vou usar a questão política de um exemplo. Certo. Nós temos mulheres que são laranjas em épocas de política, porque tem uma cota a ser preenchida. E muitas vezes as mulheres mais qualificadas pensam assim, não quero entrar nesse jogo, então também não entram. E aí, às vezes, mulheres que têm menos qualificação, menos poder de fala, que estão mais oprimidas, mais sujeitas, acabam sendo essas laranjas que só compensam um sistema, né? Isso, eu tenho acompanhado o trabalho de uma ONG que chama Representativa, aqui em Brasília, que trabalha presença política de mulheres, e essa é uma questão que elas colocam. Outra questão que eu penso que aí é importante quando eu estabeleço qual é a minha qualidade, qual é o meu lugar, aí eu não saio dele de jeito nenhum, sabe? Vou contar um caso engraçado para você que eu vivi há um tempo atrás numa reunião. Estava numa reunião de pastores, viu, gente? Às vezes acontece isso também, de alguns pastores serem um pouco machistas. E eu estava numa reunião e eu era uma das poucas mulheres e eu fui dar a minha opinião sobre um negócio. E um outro pastor, que tinha a mesma formação minha, a mesma qualificação na igreja, presbítero como eu, virou para mim e falou comigo assim, peraí, irmãzinha. Assim, não aceite... Não foi uma irmãzinha de carinhoso, não. Quando um homem usa uma palavra no diminutivo com você, numa reunião de trabalho, existe um marcador discursivo que fez aflorar em mim, assim, um monte de coisas, né? E aí eu disse, eu já estava com 40 e poucos anos, estou com 51 agora, eu disse para ele, meu irmão, colega presbítero, o negócio é o seguinte, eu sou uma presbítera, eu fui eleita como você, passei pelos mesmos processos seu para sentar nessa mesa. E ele ainda botou a mão na minha cabeça, não foi só de falar, peraí, irmãzinha, assim, filho, não bota a mão na minha cabeça e não me chama de irmãzinha. Diz que eu tô fora de ordem, diz que aquilo que eu tô falando não faz sentido, apresenta seus argumentos, mas nunca use um diminutivo comigo, não. Porque eu tô sentada nessa mesa aqui para tomar decisões e para representar pessoas. Mas talvez em outra situação da minha vida, talvez antes, eu ia ter me encolhido, ia ter deixado passar. Às vezes a gente, para se impor no mundo, nesse mundo que foi pensado e de fato feito masculino, a gente vai passar por torrona, assim, chata, por... sei lá, mal amada, que é uma coisa que as pessoas adoram dizer da gente, né? Toda mulher firme é mal amada, é impressionante. Na verdade, é o contrário. Quanto mais bem amada você é, mais firme você consegue ser, né? Então, assim, a gente sofre essas coisas. Eu acho que a gente negar isso vai ser ruim pra gente, fingir que não existe. Aí a gente vai ser uma mulher alienada. Isso não pode acontecer. Mas também a gente não precisa ser dominada por isso. Quando eu sei que uma coisa acontece... eu aceito ela do jeito que ela é e me posiciono diante dela, sabe? Quando eu nego, eu tendo a ficar assim, não, e dando uma de boba, assim, às vezes para sobreviver. Então, no ambiente de trabalho, talvez num ambiente mesmo, de qualquer ambiente de liderança, em qualquer ambiente, as mulheres vão ter que lutar muito contra isso. Então, é preciso que eu aceite essa realidade para eu transformar. Se eu negar, ou se eu só brigar contra ela, não vai resolver. Como é que as parteiras fizeram? Subverteram. Eu não vou bater de frente com o faraó. Simplesmente fizeram. Eu vou fazer meu serviço aqui, entendeu? Então eu faço e o fruto ele aparece. E Jesus fala isso mesmo, é o fruto que identifica a árvore. Então ao invés de eu ficar preocupada com o lenhador que quer cortar meus galhos, eu vou afundar minhas raízes e eu vou produzir fruto bom. Porque o dia que eu estiver produzindo fruto muito bom para me cortar, vai ter que ter mais trabalho. E às vezes a gente não pensa nisso, sabe? Assim, como é que eu posso me aprimorar? Eu fico sempre brigando com os outros. Essa é uma coisa que eu já superei na minha vida. Eu não brigo com ninguém mais, assim, ficar só discutindo ou debatendo. Eu faço a minha tarefa e a minha tarefa precisa testificar de mim. Muito bem, Bispa. Muito bom. A Michele, então está aí a resposta à sua pergunta. Nós temos uma outra pergunta, mas antes de mais nada, Bispa, você falando do vocabulário, que as pessoas tentam identificar as mulheres, né? E até de algum momento desqualificando. Um dia desse eu estava ouvindo uma mulher falando, eu não me lembro exatamente quem era, mas ela estava apenas tratando um assunto.
que era sobre o empoderamento da mulher. Mas ela não estava falando sobre o empoderamento, mas sobre o uso dessa palavra empoderamento. E que, segundo ela disse assim, ela disse que essa palavra não é legal ser utilizada pelas mulheres. Ela não estava defendendo partido nenhum, nada disso. Ela estava apenas fazendo uma analogia antropológica, digamos assim, da parte e social também, das políticas sociais que a gente tem. Que ela acha que isso aí talvez seja uma expressão que leve a mulher a tipo assim, eu estou na guerra, eu estou chamando para a guerra, mas de uma forma ruim. Né? Que ela estava falando exatamente isso. A questão do empoderamento da mulher não é pelas palavras, não é aquilo que ela fala, é simplesmente fazer. Ela faz e deixa acontecer. E que talvez esse empoderamento, a palavra empoderamento, crie algumas distorções, algumas interpretações erradas, tanto na cabeça das mulheres quanto dos homens, de todo mundo. Eu não estou dizendo aqui se é o certo ou o errado, até porque eu nunca me detive nisso, mas eu queria ouvir sua opinião. Por que eu estou falando isso? Porque se fala muito hoje, empoderamento da mulher. Na minha cabeça é o seguinte, a lei tem que ser aplicada. Eu só penso assim. Você bota a venda, não quero saber se é homem ou se é mulher. Né? Mas a gente sabe que realmente tem essa situação de que as mulheres muitas vezes não são vistas com o mesmo peso dos homens. Né? Mas também eu não sei se essa chamativa por empoderamento, da forma como é, talvez o erro esteja na forma. Mas seja como for, eu estou trazendo esse assunto aí para você dizer alguma coisa para nós. Meu Deus, né? Eu acho que, assim, existem muitas formas de abordar esse tema. Eu fiz meu doutorado na área de literatura e fiz o meu mestrado na área de comunicação. Então, e nesses lugares eu estudei análise de discurso. Então, para mim, o significado das palavras e o conceito das palavras, ele é muito importante na hora de estabelecer uma comunicação. Okay. Eu não sou uma pessoa, não me vejo assim como alguém militante de coisa alguma, no sentido de ser assim muito enfática. Mas isso é a minha personalidade. Eu tenho muitas amigas maravilhosas que são pessoas muito mais combativas do que eu. Eu admiro muito a força delas, acho que elas alcançam resultados. Elas têm uma sustentabilidade na liderança delas, porque elas de fato são assim. E eu acredito que as mulheres são tão variadas quanto os homens. Quando a gente fala mulher e homem, se a gente for só no estereótipo, a gente vai para uma situação bastante complicada, que é a generalização. Exato. Né? Então, eu penso assim, pessoas desprovidas de poder numa sociedade são pessoas desprovidas de discurso. Se você não tem algum poder, a sua fala também não vai aparecer em termos sociais orgânicos. É por isso que boa parte das pessoas que têm os seus direitos retirados, elas vão se organizar em movimentos. E elas precisam, porque o movimento, ele gera um ambiente onde existe um poder de fala, e aí esse poder faz com que o discurso emerja e venha a ser ouvido. Então você vai ter um movimento, falando de mulheres, você vai ter um movimento das sufragistas nos Estados Unidos. Muitas mulheres antes queriam votar. Muitas mulheres antes queriam ser votadas. Mas foi quando as sufragistas fizeram um movimento, que inclusive era meio guerrilheiro, foi que elas criaram uma situação de poder no qual o discurso delas emerge. E nesse sentido, a palavra poder aqui, ela significa capacidade de realizar. Certo. Porque a gente, quando pensa em poder, a gente está pensando em governo. Então, a cabeça nossa brasileira não é nem democrática. A cabeça nossa brasileira é monarquista. A gente, quando pensa em poder, a gente está pensando assim, nós olhamos o presidente ou os deputados, nós visualizamos eles como uma corte, sabe? Isso é uma coisa da sociologia, nem sou eu que estou falando. Então, quando a gente pensa em poder, a gente pensa assim, status quo. As pessoas que chegam naquele lugar são as pessoas poderosas. Mas a palavra poder, na etimologia, ela tem a ver com capacidade de realizar. Então, se uma pessoa não tem capacidade de realizar, ela não tem fala. Porque só quem realiza é que fala. E uma pessoa que está desprovida de estrutura, ela não tem como realizar nada. Uma pessoa que está ali na favela, muito desprovida de condições de sair dali para estudar, sair dali para trabalhar, não tem uma possibilidade muito maior dela se tornar ou uma pessoa depressiva, angustiada e morrer?
ou de ser uma pessoa que... Com certeza. Né? Aí essa pessoa desprovida de tudo isso faz parte de uma ONG, como essa que você tem, né? Que vocês organizam aqui. Ali dentro ela vai receber poderes, ela vai receber conhecimento, ela vai receber comida, ela vai receber algumas coisas que vão fazer com que aquilo flua. E aí, então, essa pessoa empoderada, percebe a diferença? Sim, aí se aplica bem, né? Sim, essa pessoa empoderada tem um discurso que a sociedade vai ter de ouvir, porque ela se habilitou através daquelas estruturas de empoderamento. Então, Ele iluminou o seu discurso. isso. Nesse Trouxe luz. sentido, as mulheres precisam ser empoderadas, Correto. porque elas não falam se elas não forem ensinadas a Então falar. talvez a questão seja a forma mesmo, né? Sim, A forma. Sim. Isso precisa mesmo, tá certo. Bispo, falando aí da ONG que você citou, você conheceu hoje, nos deu o prazer de ir lá conhecer. Nós vamos soltar um vídeo para falar sobre essa ONG, que é o PROAME. E nós queremos que você que está em casa conheça esse projeto de alguma forma, se você quiser nos ajudar, divulgando, ajudando como voluntário, ajudando também financeiramente para muitas coisas que a gente tem para realizar. Você vai conhecer e deixa que as coisas transcorram no seu coração, tá bem? João Paulo, solta, por favor, querido. Obrigado. Tudo que é bom e se amável for, seja isso o que ocupe o pensamento. Se há virtude, se há valor, se de boa fama for, tenha isso na sua vida em todo tempo. Deixa entrar na mente o que te faz andar. Deixa entrar no coração o que te faz sonhar. Cicatrizes só vão provar que as feridas não puderam te parar. Quem vence em silêncio faz muito mais do que podem esperar. Tudo que é bom e se amável for, seja isso o que ocupe o pensamento. Se há virtude e se há valor, se de boa fama for, tenha isso na sua vida em todo tempo. Deixa entrar na mente o que te faz andar. Deixa entrar no coração o que te faz sonhar. Cicatrizes só vão provar que as feridas não puderam te parar. Quem vence em silêncio faz muito mais do que podem esperar. Mantenha sua essência intocável dentro de você. Decida e acredita, um vencedor é o que todos irão ver. Acredite, um vencedor é o que todos irão ver em você.
Ok, muito obrigado por você assistir o vídeo, começou até a assistir de novo mais um pedaço, né? Muito bem, nós estamos aqui nesse segundo e último bloco com a Bispa Ideide Torres, que mais uma vez quero expressar meu agradecimento. E nós temos algumas pessoas que estão conosco, a Del, que é do Sombra e Água Fresca, né? Que faz um trabalho maravilhoso também. São mulheres que fazem a diferença, graças a Deus. A Cíntia também, que você conheceu hoje, que trabalha com jiu-jitsu para crianças e adolescentes. E com certeza homens também. A Essi, que está aqui conosco, que também trabalha como voluntária na entrega de cestas básicas e no bazar. A pastora Vânia, que tem uma boa formação na área de coaching, é muito importante. E a Zabid, que é uma pessoa maravilhosa da sede, está na sede ainda? Ela agora assumiu a questão da maternidade, tá com duas pequititas lindas. E aí a Zadia é uma pessoa muito importante pra gente aí. Pois é, ela já tinha me falado que é Zadia, aí às vezes eu boto o B no meio aqui. É porque eu acho que esse nome dela tem alguma coisa de árabe que eu nunca perguntei, mas parece que tem, não é? Pode ser, rapaz, é mesmo. De repente ela sabe fazer uma boa esfirra, viu? Não é? Então, vamos perguntar para ela. Perguntar para ela. Fala aí para nós, Zadia. E eu quero falar para você, a Bispa tem muitos livros escritos, mais de 30, achei que eram 7, fui surpreendido aqui. Agora tem um livro dela muito interessante que eu já li, que é Corajosas, um livro para mulheres. E é até interessante porque nós estamos à véspera, amanhã é Dia Internacional da Mulher. Bispo, eu tenho muitas mulheres em volta de mim, mais mulheres do que homens. Minha mãe, obviamente, 7 irmãs, a esposa e a filha. Então imagina, né? Bem pertinho. De homens eu tenho meu pai e mais 3 irmãos. Então, eu estou muito cercado de mulheres. A minha vida inteira foi assim. E teve um momento em casa que era o contrário. Eu que sofria bullying por ser homem. Porque o meu irmão mais velho do que eu, 6 anos mais velho do que eu, não conseguia brincar com ele. A cabeça dele já era outra. Então eu ficava mexendo com as meninas. E toda vez eu me dava mal, porque elas eram a maioria, né? São maioria ainda, né? Mas somos todos muito, muito amigos, graças a Deus. Então, eu vou pedir para que o João, já colocou aí, João? O João vai colocar agora, por favor. A capa do livro Corajosas. Se você precisar de mais um tempinho, João, para arrumar aí, pode fazer, tá? Pode tirar, depois você coloca melhor aí. Eu quero aproveitar, pedir para que o João... Pode tirar, João, a capa, por favor? Depois você arruma melhor aí, tá legal? É porque eu pedi para ele agora em cima da hora. Mas aí, João, coloca, por favor, o link do Instagram. Do Instagram, por favor. Coloca aí para que a gente possa ter aqui essa informação. Você que quer adquirir o livro da Bispa, ou conhecer não só esse, como outros, você pode entrar em contato com ela pelo direct do Instagram. Estou seguindo aqui a orientação aqui da técnica, estou botando de volta o fone. O ponto aí. Tínhamos perdido o ponto, perdemos a comunicação. Mas muito bem, nós temos uma pergunta. Como bispa de uma denominação, como você enxerga o desenvolver das mulheres dentro da igreja, por se tratar de um ambiente antes masculino, dominado pelos homens? Bem, eu posso falar um pouco mais da minha denominação, né? Porque aí eu já conheço, porque da igreja dos outros é complicado falar, né? Mas assim, a gente tem tido um movimento muito grande hoje da presença feminina no ministério, nos diversos ministérios da vida da igreja. Na verdade, no laicato, as igrejas, a mulher sempre foi maioria, né? Na base assim do trabalho de muitas, né? Principalmente as questões relacionadas à criança, ao ensino. As mulheres tiveram um papel fundamental nisso, desde a Bíblia, né? Porque antes do menino entrar na sinagoga, quem ensinava ele a ler, quem ensinava as primeiras leis era a mãe, até os 6 anos em casa, na cultura judaica. Então essa parte sempre a mulher esteve muito presente. Na Igreja Metodista hoje a gente tem mais ou menos uns 1.600 pastores no nosso país, segundo as estatísticas mais recentes, mas as mulheres não chegam ainda a 400. Então eu acho que é uma presença importante, é uma presença muito significativa. Eu acho que o ministério ordenado ele vem como não assim uma recompensa, nem um reconhecimento, mas eu acho que como um desdobramento natural de muitos ministérios que a gente tinha. E aí eu vou citar João Wesley, que é fundador da Igreja Metodista, para nos favorecer, que ele diz assim: Deus deu um ministério ordinário aos homens, mas deu um ministério extraordinário às mulheres. Então ele já estava falando isso lá em 1700 e alguma coisa.
Né? E ele reconheceu na época dele que havia mulheres com chamado muito específico que as condições históricas não estavam favorecendo. Então, eu acho que é um espaço que está se abrindo. Eu acho que a gente tem que vir com a qualidade do nosso trabalho, com a nossa entrega, com a nossa dedicação. Não devemos querer imitar os homens para fazer igual a eles, deixa eles mesmo fazerem. Também acho que assim ser mulher no ministério vai trazer outros desafios. E eu, como bispa agora, que estou cuidando de muitos homens também, eu vejo a minha necessidade de aprender a lidar com homens, porque às vezes a gente fica muito segmentado de mulher para mulher, né? E do mesmo jeito que nem todas as mulheres são iguais, nem todos os homens também são. Mas eu acho que, assim, eu tenho falado para meus pastores, vocês estão muito favorecidos, porque como bispa, esse esforço, né, de estar lidando com homens e cuidando de pastores tem sido um ensino muito grande para mim, mas eu também acho que tem sido um espaço para muitos, assim, de aprendizado e de crescimento, de acolhida de outros jeitos também, com aquilo que uma mulher pode oferecer no ministério. E aquilo que um homem pode oferecer no ministério, a gente tem uma plenitude que nenhum dos dois sozinho pode dar. Perfeitamente, bispo. Muito legal. Eu gostaria que você me falasse um pouco, bispo, sobre a sua formação. Você tem muitas formações, pós-graduação, doutorado. Poderia até estar seguindo muito bem outras carreiras, né? Aliás, outras não, porque você não está seguindo uma carreira, né? Você está seguindo um chamado, né? Mas só para que a gente pudesse ter essa informação a seu respeito. Eu sou apaixonada com o estudo e eu acho que nesse momento agora da minha vida eu venho me definindo muito como alguém que tem uma vocação de mestre naquilo que a Bíblia fala, assim. Eu gosto de pregar, eu faço meu trabalho episcopal, assim, administrativo no geral, mas eu fluo mesmo quando eu estou ensinando. Assim, eu numa sala de aula não tenho para ninguém. Eu gosto muito e acho que eu tenho muitas habilidades. Eu trabalhei na Igreja Metodista mais de 10 anos como alguém ligada a essa questão de editoração de textos e livros, né? Então é fácil achar aí mesmo, pegar ali mesmo certinho já o livrinho que caiu. Mas eu então trabalhei muito tempo nessa área editorial, sempre gostei de escrever, então eu comecei uma carreira na igreja produzindo, eu escrevo há quase 25 anos já para a revista de mulheres da Igreja Metodista, chamada Voz Missionária. Publiquei livros também ligados aos salmos, que foram meus temas desde a graduação. Trabalhei nos jornais da igreja, né, no Expositor Cristão, nesses segmentos todos. E aí eu decidi investir mais nisso. Então eu fiz uma graduação em jornalismo, me aperfeiçoei nesse tempo que eu era também pastora de tempo parcial na igreja. Dei aula na Universidade Federal de Viçosa. E fiz o mestrado e o doutorado na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, que eu sou mineira, não sei se deu para perceber com o sotaque até agora. Então, assim, essas coisas me trazem uma riqueza muito grande para o ministério pastoral. Primeiro porque eu acho que o sermão, a pregação devem ser coisas bonitas também. Assim, Jesus falava bonito, né? Então eu acho bonito. Eu gosto muito de Rubem Alves, eu gosto muito de Clarice Lispector, de Adélia Prado, que tem algumas reflexões teológicas no meio das poesias e das escritas delas. Me inspiro nessas pessoas também e vim escrevendo, né? Então, hoje eu coloquei vários dos meus livros em e-book na plataforma da Hotmart. Se alguém procurar IDI de lá vai achar, né? Mas vim para a área de liderança também. Então, tenho escrito, meus últimos livros foram nessas temáticas de liderança, saúde mental do pastor e da pastora. No ano passado ou retrasado, acho que foi ano retrasado, eu lancei um livro também pela editora Dialética chamado Incompleto, que é um livro que eu tenho usado ele muito em ministrações pelo Brasil afora, sobre essa questão da saúde mental do líder, né? Do pastor e da pastora, e fui me desenvolvendo nisso, né? E aí fui fazer meu doutorado na área de literatura, e eu estava pensando que eu ia virar professora na Universidade Federal em mais tempo, né? Então eu queria mexer com isso. Fui estudar Graciliano Ramos, que nem entrou na história ainda, mas foi uma experiência muito legal. E com esse conhecimento do doutorado, eu vi que aqui em Brasília, no meu ministério aqui, acaba abrindo muito as portas, porque eu vejo que as pessoas, elas dão valor a essas coisas. Eu fico muito no conteúdo, mas eu vejo que para muita gente essa questão da formação acaba sendo assim importante. E aqui tem me aberto muitas portas, porque eu acredito
nessa multiplicidade dos dons, né? Então, às vezes, você começa falando de literatura, vai acabar em Jesus. Você começa falando de comunicação, vai acabar em Jesus. Começa em mídia, tudo, como diz o Stanley Jones, né, o famoso missionário metodista, se você esticar qualquer conhecimento, você vai chegar em Jesus, né? E eu tenho usado isso. Eu acho que para a formação dos pastores e pastoras, que hoje são 90 pastores que estão debaixo da minha área de atuação, né, do meu trabalho, em 5 estados aí da nossa federação, que é a 8ª região eclesiástica da Igreja Metodista cobre. Eu acho que todo conhecimento agrega, né? E a gente tem se desenvolvido nisso aí para melhor servir também o reino de Deus. Então, todo estudo tem que ser para o Senhor, né? Tá certo. A Bispa Edeide é casada com o pastor Otávio, grande amigo, uma pessoa de um grande coração, muito sério, pessoa muito honesta no seu ministério, no que faz, e teve o próprio depoimento da Bispa, né? Uma pessoa que agrega, que ajuda, né? Que apoia Muito. bem. E 2 filhas, né? 2 filhas. 2 filhas. A Amanda e a Giovana. Agora já estão jovens, né? 20 e 17 anos. Muito bom. Eu não sei se já dá para a gente ver, João, a capa do livro, se for possível. Ah, muito bom. Então está aí, ó, o livro Corajosas. Você digitar IDI de Brito. Interessante o seu nome, porque ele não é muito comum, né? Não. E até tem pessoas que pronunciam também diferente, né? Eu não sei se foi você que me contou uma história do próprio pastor Otávio, que foi isso mesmo, e ele não sabia pronunciar. Não, menino, com ele foi o contrário. Foi? Eu sempre dou valor às pessoas que falam meu nome certo, porque já demandou um esforço para chegar, né? Ah, foi então o eu contrário. brinco que eu só casei com ele, porque no primeiro dia que ele veio conversar comigo, ele já sabia falar certinho, já tinha ensaiado. Ele treinou bem. Ganhou ponto. Muito legal. Então está aí o livro. Eu quero recomendá-lo para que você possa ter esse material em sua mão, e com certeza você pode fazer estudos bíblicos com ele, você pode presentear alguém. Ele é um livro para diversos momentos. Então, com certeza vai contribuir muito. Há mais uma pergunta chegando aqui no chat. Ah, tá, ok. O João está me dizendo que o link está no chat. Então você pode clica lá no chat, e para você que vai ver depois o vídeo, não vai ter o chat, nós vamos colocar na descrição do vídeo, tá bem? Aí você lá também vai poder ter essa oportunidade de poder comprar esse livro. Bispo, eu queria te perguntar, falando aqui do pastor Otávio, porque se a gente for pensar em termos hierárquicos, você é chefe dele, né? Chefe do seu marido, né? E nessa cultura de machismo, né? Que a gente, graças a Deus, não está mais imersa nela, nós não estamos sucumbindo a ela, estamos vencendo, quebrando essa bolha, todo mundo junto. Porque também os homens ajudaram, né? Os homens também ajudaram as mulheres. Um trabalho cooperativo. Um trabalho de cooperativo, exatamente. Eu não tenho essa curiosidade, mas pode ser que alguém tenha, né? Como é que é essa relação de você, como nesse caso você é a líder dele, é a chefe dele, em outras palavras. A gente não usa essa palavra chefe, né? Mas só para a gente exemplificar aqui. Então, essa pergunta surge muitas vezes. É? Né? Eu brinco que eu acho que as pessoas tinham que perguntar isso mais para ele do que para mim, porque eu acho que quem está ali na lida... hoje ele é um dos assessores que a gente tem aqui na 8ª região, que cuida também de um grupo de pastores. Quando eu cheguei aqui na região, a gente definiu que ele não iria ocupar nenhum cargo regional inicialmente, porque ele também precisava conquistar o próprio espaço dele. E como desdobramento disso, porque Otávio é um líder excelente, é uma pessoa que tem assim, uma visão estratégica muito boa, e nós dois formamos assim, uma dupla dinâmica, né? Mas dentro de casa, no cotidiano, no dia a dia, eu acho que essas coisas não vêm ao caso, assim, né? Sim. Então... a gente tem uma visão sobre essa questão hierárquica assim, muito distinta, até porque nós entendemos que como nós dois estamos somando para construir a nossa família, a nossa casa, a gente não se vê nessa coisa de ele manda mais, eu mando menos. O dinheiro é nosso, os problemas são nossos, os sonhos são nossos e a gente vai levando. Mas quando se trata da vida da igreja, eu acredito que as tensões diminuem quando os papéis também são bem estabelecidos. Perfeito. Então, É isso mesmo. a gente entende assim, tanto é que a gente brinca em casa, né? A gente chama um ao outro pelo nome, mas se a gente estiver numa reunião formal, por exemplo, e eu tiver que me dirigir a ele, o pastor Otávio vai falar, o SD vai falar, porque eu estou marcando o papel dele. Perfeitamente. E ele também comigo, me diz, bispo Ideide e tal, assim, né?
para marcar esse lugar de onde a gente está falando. Mas a gente tem também uma coisa que eu acho que facilita essa questão hierárquica. Nós temos uma visão muito próxima um do outro de ministério, de realidades. A gente conversa muito para interpretar os problemas. Então, eu acho que não existe competição entre nós. Cada um tem o seu lugar definido, sabe o seu lugar. Então, se você tem uma boa relação de respeito matrimonial, quando você tiver que exercer uma função hierárquica, essa tranquilidade se transpõe para os outros lugares também. E eu não trato ele ali no grupo diferente de nenhum outro SD que eu tenha, assim. Eu acredito que o grupo de SDs com o qual eu trabalho seja mais adequado até para falar sobre como também eles percebem essas relações. Mas eu sou muito tranquila sobre isso. Eu acho que a gente tem uma tarefa para fazer, a gente precisa entregar o resultado e não podemos ficar aqui em melindres para isso acontecer. Então, se a gente tiver uma divergência de opinião, nós vamos manifestá-la ali naturalmente na discussão, como seria com qualquer outra pessoa. Quando sentamos na mesa para pensar a igreja, nós não somos marido e mulher, nós somos 2 pastores pensando na igreja. Quando nós estamos em casa, nós não somos 2 pastores, nós somos marido e mulher vivendo a vida doméstica. Eu acho que essa separação, ela traz muito alívio para a gente. A gente nunca teve tensões no nosso ministério porque um está discordando do outro. Você me perguntando isso agora é até interessante pensar assim. Não que a gente não discorde, mas a gente nunca viu isso como motivo para tensionar o relacionamento. Perfeito. Não é uma dualidade, você vive uma unidade nos ambientes que são próprios para aquilo. Eu acho a gente meio estranho, tem horas, assim, porque é muito certinho, não? Muito interessante, assim, assim. Mas é uma questão de... São muitos anos juntos em que a gente entende que a gente está cooperando um com o outro. Não é? No caso, ele também diz o que ele tem que dizer como SD, e aí no final ele mesmo fala, mas a bispa é você. Então, esse reconhecimento de lugares eu acho muito importante. Ajuda muito, né? A Igreja Metodista tem muita instância administrativa, né? Sim. Tem algumas pessoas que não se adaptam muito a essa parte mais burocrática. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade com isso. Eu sou mais do povão, sou mais de fazer, de executar, de estar aqui, agora vai para ali. Se me bota papel para preencher de reunião para participar, começa a me coçar e já estou pensando, eu viajo muito rápido na minha cabeça. Então, mas eu também, eu acho que muita coisa aqui eu tenho na minha prática simplificado, porque eu quero ganhar tempo também. Mas tem algumas atividades que, por causa do próprio ofício, né, você não pode fugir, não pode dar celeridade para aquilo. Você tem que participar com o processo 100%, né? E nem todo mundo se ajusta a... Talvez o cargo em si seja importante, mas o que você tem que carregar nele já é um desafio à parte, né? Que nem todo mundo consegue. Eu gostaria, bispo, de presentear você um livro do nosso estúdio aqui. Aliás, um livro que eu escrevi. Não estou com toda essa capacidade, mas só que, igual você tem aí, de 30 livros, mas eu fui inteligente. Eu coloquei 40 meditações. Então não tem 30 livros, mas tem 40 meditações aqui. Esse livro, Deus Ainda Não Fez Tudo por Você. Esse livro aí já foi reeditado umas 5 ou 6 vezes. Inclusive, eu tenho ele em espanhol e inglês também. Mas eu tenho vários outros livros começados, mas eu não tenho tido a mesma disciplina que você. Que esse negócio que eu acabei de falar, de sentar e mexer com papel, essas coisas. E tem uma coisa muito interessante, bispo, que eu acompanho lá no grupo de pastores, não com tanta frequência como deveria e como gostaria, mas também nas suas redes sociais, você está sempre lendo algum livro, sempre falando de algum livro. Isso é importante para a gente poder mergulhar dentro desse saber, dos saberes que vão nos ajudar na nossa vida pessoal, ministerial, ou até quem tem a sua profissão, uma outra, qualquer que seja a área, né? São saberes que se aplicam muito bem. Bispa, eu vou falar rapidamente sobre esse estúdio, esse lugar que nós estamos, mas eu queria que depois, para a gente finalizar, para a gente voltar aqui para esse tema da humanidade em si, que nós estamos falando sobre a mulher aqui mais no nosso tempo, né? Se você quiser pontuar algumas conquistas ou algum momento assim que você acha que é muito importante a gente falar, até como inspiração para as mulheres que estão em casa, aquelas que estão nos acompanhando agora, que vão ver depois. Aliás, eu estou falando em casa, eu estou sendo até meio que machista, né? Porque pode estar no trabalho, pode ter em qualquer outro lugar. Já peço desculpa para as mulheres aqui. Então, enquanto eu falo aqui do estúdio, eu vou pedir para você pensar aí para a gente fazer essa pontuação final, tá bom? Joia. Bom, nós estamos aqui no estúdio Everest, que fica no setor oeste do Gama, e esse estúdio
ele é do PROAME, que é o nosso projeto social, é mais um serviço, mais 2 serviços, porque aqui nós oferecemos a parte física, em que você pode vir aqui, alugar a sua hora e transmitir ou gravar o seu podcast, a sua aula, a sua reunião, a sua brincadeira, mandar para o mundo as suas ideias. Você pode fazer isso. Então, entre aí no Instagram, eu não sei se o João está colocando aí, mas eu vou falar aqui para você. O Instagram é o seguinte, estúdio.everest. Estúdio.everest. Lá você tem como entrar em contato com a pessoa responsável para que você possa alocar esse espaço. Então, e também é importante que se diga que esse aluguel ele é transformado em cesta básica, transformado em benefícios para a população. E também você está no podcast do PROAME, que agora já é um canal. E aqui nós queremos levar conteúdos relevantes como esse de agora, que você está nos acompanhando, e tem outros que já estão prontos para você ver e outros que vamos produzir ainda. Então, quero fazer um pedido a você. Inscreva-se nesse canal, quem sabe você compartilhe com alguém, quem sabe você deixa aí o seu like, o seu comentário, o que você puder fazer vai nos ajudar a levar esse canal para outras pessoas. Voltando aqui, eu quero agradecer mais uma vez a Bispo Ideide, agradecer o João Paulo, que está na técnica, e também a minha digníssima esposa, a pastora Kézia, que está nos acompanhando. Essa daí é a tua namorada, João, que está aparecendo aí? Tirou rapidinho, né? Não é não? Ainda bem que o povo de casa não está vendo, hein, João? Mas vamos lá. O João está pegando aqui para nós o podcast, né? O podcast aqui, ou melhor, o Instagram do nosso estúdio. Bispo, vamos lá, voltando para esse assunto. A conquista da mulher na história da humanidade. Olha, é tanta coisa, né, para a gente falar em pouco tempo. Mas eu queria pedir para você pontuar algumas situações, ou algumas pessoas, algumas mulheres que você acha importante. A gente fica pensando nisso, né? Assim, na história do Brasil, recentemente tem um escritor chamado Laurentino Gomes, que ele tem feito um perfilamento das pessoas da história brasileira. Ele começou a escrever um livro chamado 1808, né? E foi muito famoso. Eu não posso deixar filme, né? Fizeram algumas coisas baseadas sobre ele, mas essa releitura que ele fez levantou, por exemplo, o lugar da Imperatriz Leopoldina, né, no Brasil, como uma mulher articuladora, inteligente, que ajudou muito, né, o país. A Princesa Isabel, outras leituras que foram feitas dela. Nós temos mulheres que foram importantes na história brasileira, no processo da independência do nosso país, muitas delas apagadas, né? No Sul, muitas lideranças. Quando a gente chega aqui no nosso contexto evangélico, tanto nas igrejas batistas como presbiterianas, metodistas, muitas das escolas, dos ambientes, né, de educação no Brasil foram iniciados por mulheres, né? No caso da igreja metodista, Martha Watts, né? Foi a mais famosa, mas não foi a única, né? E eu acredito que todas essas pessoas, né, elas têm uma marca para a gente muito importante de uma vocação, de um direito. Algumas mulheres foram mal interpretadas, algumas foram consideradas malucas, né? Algumas mulheres, por exemplo, líderes fortes na Igreja Assembleia de Deus, uma que começou, inclusive, jornais, revistas, né? Eu esqueci agora aqui o nome dela, mas é uma pessoa também muito significativa. Eu conheci a história há pouco tempo e a gente fica até comovido. Mas eu acho que Deus, ele tem, assim, as suas maneiras de marcar, né, a história, porque o fato de Jesus podia ter aparecido no mundo, somente aparecido. Como Elias foi arrebatado, Jesus podia ter descido, né? Mas escolhe-se um ventre de mulher, escolhe-se um processo de gestação, escolhe-se uma infância, um crescimento. E nós, então, temos uma capacidade de gerar que não é apenas biológico, mas é um gerar também da educação, da acolhida, e há muitas mulheres que maternam de jeitos mais diferentes, que produzem, então, aí até hoje, né? E a minha alegria por isso. E aí, quando a gente for encerrar, eu queria te pedir a oportunidade de deixar uma bênção para as mulheres aqui, que eu escrevi há alguns anos e que fala muito para elas, especialmente como mulheres também. Tá bom, Bispa. Nós já vamos caminhando para o encerramento, mas o João já está nos dizendo que o link do estúdio já está aí disponível para você visualizar. Obrigado, João.
Bispo, então vamos para esse momento final. O assunto é tão bom que passou aí do tempo que eu pensei, né? Mas o nosso público entende isso, né? Amém. Eles entendem que é importante. E não é sempre que a gente pode tê-la aqui, sua vida é muito corrida. Eu gostaria que não demorasse muito você voltar aqui. Amém. Tá bom? Amém. Eu queria então pedir para você deixar essa bênção para nós. Amém. A bênção da mulher. Que Deus te faça idônea como Eva, a primeira mulher. Feliz como Miriam ao dançar as suas danças. Forte como Débora quando estiver lutando suas batalhas. Astuta como Abigail quando a loucura ao redor quiser colocar tudo a perder. Decidida como a princesa do Egito quando a vida inocente estiver sob ameaça. Valente como Jael quando os inimigos se acercarem de você. Carinhosa como Ana quando seus filhos e filhas da carne ou do espírito estiverem sendo treinados para servir ao Senhor. Deus te faça como Agar, que mesmo no deserto encontrou uma fonte, e como Sara, que mesmo na velhice encontrou motivo de riso. Como Rebeca, que servia as pessoas até quando não sabia de onde elas vinham, e como Lia, que mesmo sem receber o que esperava, sempre foi firme em louvar ao Senhor. Deus te faça como Hulda, capaz de dar conselhos aos reis, como Maria, capaz de enfrentar olhares acusadores quando Deus lhe pediu o impossível, como Isabel, capaz de instruir e acolher as jovens, como Priscila, capaz de mentorear os novos líderes da igreja, como Lídia, hospitaleira e acolhedora. Deus te faça como você, com seus talentos, suas capacidades, seus limites, seus sonhos e planos. Que Deus te faça como fez a essas mulheres da Bíblia e a muitas outras, vaso de bênção, mãe de nações, discipuladora de almas, restauradora de brechas, integrante da grande falange das mensageiras das boas novas. Deus te faça o que você é e Deus te torne em tudo o que Ele sonhou para você. Seja abençoada. Amém. Que bênção, bispo. Obrigado. Eu também recebo como mãe. Viu? Amém. É seu? É meu. Uau! Eu saltei uns pedacinhos aqui que é maior, mas maior? acho que dá. Que bênção! Gente. E se alguém quiser ter acesso a essa bênção, como é que consegue? Menino, me pergunta lá no meu direct, então, no Instagram, que eu te mando, porque eu acho que eu não postei. Ok, o João acabou de me comunicar que ele voltou a colocar na tela o seu Instagram, então... Muito obrigado, Bispo, por esse momento. Eu espero que a gente receba você outras vezes e também outros colegas nossos aqui. O Loyola falando sobre igualdade racial e Sim. a Vânia, como já falamos, e outras pessoas que nós temos tantos potenciais que a gente pode levar para outras pessoas, né? Amém. E você que nos acompanha, mais uma vez, obrigado, muito obrigado. E aquele pedido de sempre, né? O João está me dando um toque aqui, que é o pedido de que se inscreva no canal. Muito obrigado e que, olha, aceite aí essa oração, porque não é apenas uma inspiração de um texto bíblico. Com certeza tudo se transforma numa unção, em algo que chega aos nossos corações, porque a palavra de Deus não volta vazia. Amém. Então aquilo que vem do Senhor, ela não volta sem que cumpra aquilo que ela foi propositada. Mais uma vez, Bispa, eu quero te agradecer, mas aqui me apareceu uma outra pergunta, aí eu gosto muito de colocar aqui as perguntas no ar, não deixar ninguém, porque são pessoas que estão nos acompanhando, né? Uhum. Como a literatura e a arte, ao longo dos séculos, retratam a dinâmica da conquista feminina e que reflexo isso teve na sociedade? Não podíamos terminar sem essa pergunta, hein? Menino, mas essa pergunta dá para fazer uma tese, né? Eu acho que no começo das literaturas a gente tem homens escrevendo sobre mulheres. E aí, muitas vezes, a visão acaba sendo bastante estereotipada, limitada, com a mulher nesse lugar do doméstico. A gente tem figuras tipo a mulher do Dom Casmurro, lá do Machado de Assis, que ao invés da gente ver todas as nuances dela, a gente fica preocupado só se ela traiu ou não traiu, né? Mas aí a gente tem umas pessoas assim que às vezes trazem pra gente um novo olhar. Eu gosto muito de Virginia Woolf. Ela tem um texto que chama Um Teto Todo Seu, em que ela fala sobre as mulheres produzindo literatura. Como que era difícil na época dela para as mulheres produzirem literatura. Eu esqueci agora o sobrenome, mas tem uma autora também africana, que eu sou apaixonada por ela, descobri tem pouco tempo, mas ela tem um sobrenome difícil, mas o primeiro nome dela é Chimamanda. Uau! Já foi um grande avanço você falar esse primeiro Chimamanda. nome.
E ela tem um sobrenome um pouquinho diferente, para eu não falar errado, mas ela escreveu O Olho Mais Azul. É uma literatura em que a gente emerge no mundo das mulheres africanas que estão escrevendo. Ela é nigeriana e é maravilhoso. São olhares outros dessas mulheres que tomam a pena e começam a produzir, né? E a escrever textos. E a gente vê na Bíblia isso, assim. Eu não sei se vocês sabem, mas só de curiosidade, o primeiro texto bíblico que é escrito no papel, que é grafado, ele é o Cântico de Débora. Antes da gente ter os outros textos escritos, até os próprios 10 mandamentos, essas narrativas são escritas, esses cânticos são escritos e são entoados por mulheres. Inclusive, existe hoje uma teoria muito forte na literatura bíblica de que o livro de Cantares, na verdade, ele é um conjunto de poesias de mulheres entoadas nos casamentos, né? Então, seria um texto bíblico feminino. E isso tudo é muito enriquecedor para a gente. Eu acho que quando as mulheres começam a escrever, elas começam a mostrar para a gente essa interioridade feminina, esse subjetivismo, né? Essa subjetividade feminina que o homem escrevendo do lado de fora ele não vai ter acesso. Do mesmo jeito também que muitos textos que a gente tem de grandes romances da história, o próprio Dom Casmurro, ele traz muito da intimidade do homem. O Bentinho, as dúvidas dele, os pensamentos dele são escritos, mas o Machado não conseguiria fazer isso sobre uma mulher. Então eu acho que existe uma complementariedade de sentidos quando a gente lê um texto que um homem escreveu e um texto que uma mulher escreveu. Uau, muito bom, Bispa. Obrigado aqui, Paulo, por sua pergunta. Foi um homem que perguntou, viu? Obrigada, Paulo. Muito bom. Bispa, Deus abençoe sua vida. Amém. Eu quero agradecer mais uma vez, porque do fundo do meu coração eu me senti muito feliz, muito honrado, muito privilegiado em ter esse tempo aqui com você. Amém. Muito obrigada. Você gostaria de dirigir mais algumas palavras finais para o nosso público? Gente, eu quero agradecer muito a oportunidade. Espero que esse tenha sido um ambiente também de boa troca para você que está aí ouvindo a gente. E qualquer coisa, nós estamos aí também nas nossas redes sociais, né? Se alguma outra coisa não ficou bastante esclarecida, vamos continuar conversando, porque eu falo pelos cotovelos, não tem problema para conversar, não. Amo trocar ideia. Muito bem, Bispa. Deus abençoe você. Um grande abraço e fique conosco em outras ocasiões. Se está difícil prosseguir e já pensou em desistir, nem tudo é como se vê. Se pareceu que foi em vão os planos do seu coração, nem tudo é como se vê. Não se convença que tudo acabou. Deixa a esperança influenciar. Pra recomeço basta ter Deus e você. Há mais do que te deixaram ver. Acredite, nem tudo acabou. Acredite, nem tudo acabou. Não se convença que tudo acabou. Deixa a esperança influenciar. Pra recomeço basta ter Deus e você. Há mais do que te deixaram ver. Acredite, nem tudo
acabou. Acredite, nem tudo acabou. Tem caminho além da curva, não pare até chegar e você verá. Tem caminho além da curva, não pare até chegar